E se você cresceu nos anos 80? Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. 90. E até início dos anos 2000. Ela que vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua em seus... Mano, é impossível você não conhecer esse cara aqui, ó. E eu tô falando de Álvaro Thaís, ou como ele ficou nacionalmente conhecido, Henrique Cristo. Esse cara invadia programas de auditório do Brasil inteiro e soltava sem pestanejar. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu pai senão por mim. Antes de ser... Mas e hoje? Por onde anda esse cara que virou meme, polêmica e mistério? E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nessa história e entender como ele saiu de um astrólogo de previsões duvidosas de Curitiba até o líder de uma seita isolada. E a jornada de Henrique é tão absurda que parece mentira. Mas acredite, não é. E antes de virar Henrique Cristo, ele era Álvaro Thaís. E esse cara já era conhecido por fazer uma coisa. Ele fazia previsões, nem sempre certeiras, mas que mexiam com o público. E nessa época, ele misturava astrologia, espiritismo, esoterismo e um pouco de maluquice autodidata. Álvaro Thaís nasceu em Indaial, Santa Catarina, em 1948. Mas foi em Curitiba que ele começou a ganhar destaque. Lá nos anos 70, ele usava o nome de Yuri de Nostradamus. Ele era astrólogo, escrevia em um jornal e tinha um programa de TV chamado Zodíaco e Você. Nos anos 70 também, ele cobrava para montar mapas astrais personalizados. E dizem que ele era bom de papo. Tinha um jeitão manso e conseguia convencer os clientes com uma análise bem detalhada. Do tipo, olha, se você é de touro e tem ascendente Capricórnio, você nasceu para governar, filhinha. Ele também chegou a afirmar que os ETs se comunicavam com ele e que os astros eram uma forma de codificar essas mensagens. E segundo ele, Deus também se comunicava com ele através dos planetas. E ele era o único no mundo capaz de decifrar as mensagens. E essa mistura de horóscopo, espiritismo, ufologia virou uma espécie de pré-escola do que viria a ser a revelação dele como Cristo reencarnado. E ele começou a chamar a atenção participando de rádios locais, se apresentando como especialista em astrologia. A galera ligava e perguntava para ele: ó Henry, meu marido é de touro, ele vai me trair? E ele respondia com a voz mansa e mística. Casado, pai de 2 filhos, ele já tinha time de pau. Parecia até que estava ensaiando para o papel que sua vida ia tomar. Quanto às suas previsões, bom, digamos que elas nem sempre batiam. Ele disse que a Copa de 78 não aconteceria na Argentina. E aconteceu. Ele também previu um incêndio em um arranha-céu em Curitiba. E isso nunca aconteceu, felizmente. Mas todas essas previsões erradas só deixavam ele ainda mais curioso. Até que, em 1978, algo pesado aconteceu. Um grupo de homens espancou ele em praça pública. Eles deram uma surra de deixar hematoma na alma. E o motivo? Um suposto envolvimento com a esposa de um empresário local. Ele foi humilhado em praça pública, agredido e saiu desse episódio desacreditado e desfigurado emocionalmente. Anos depois, ele afirmou que essa surra tinha sido sua confirmação divina. Ele interpretou aquilo como um sinal do Pai, um batismo através da dor e da vergonha. E foi ali que, segundo ele, morreu o homem e nasceu o Filho de Deus. E após esse episódio da surra, ele entrou numa fase de reclusão intensa. Parou de atender como astrólogo, rompeu laços com familiares, se afastou de tudo e de todos. E começou a vagar pelo Brasil e pelo mundo sem rumo. Ele entrou numa fase de busca espiritual intensa, marcada por vários retiros longos e solitários. E foi num desses retiros em Santiago do Chile que, segundo ele, tudo mudou. Durante jejuns e meditações, ele teve uma iluminação. Uma voz disse para ele: Tu és o Cristo renascido. O mundo precisa te ouvir novamente. Agora imagina só isso. Um cara totalmente fora da curva, que depois de um episódio traumático, passa a acreditar fielmente que é Cristo ressuscitado. E não só acredita, como passa a viver como se realmente fosse Cristo. Bizarro, né? Ó. E ele não só acreditou, como fez questão de mudar seu nome nos documentos. Álvaro Henrique. E antes que você me pergunte, bom, mas por que Henrique Cristo e não Jesus Cristo? Já que ele disse a reencarnação do mesmo, bom, segundo ele o nome Jesus virou comum demais. Tá em todo canto.
tem artista com esse nome, tem menino, tem até cachorro. Então ele escolheu INRI, que são as iniciais de uma inscrição que colocaram na cruz durante a crucificação de Jesus, que seria algo como Iesus Nazarenus Rex Lauderum, que significaria algo perto de Jesus, o Rei dos Judeus. Para ele, esse nome era mais único, mais sagrado e, é claro, mais chamativo. Mas o mundo não estava preparado para essa sua nova identidade. Na França ele foi barrado. Nos Estados Unidos foi impedido de entrar por ser considerado uma ameaça à ordem pública. E quando voltou ao Brasil, em Belém do Pará, ele chegando. Ele invadiu uma igreja católica no meio da missa. Ele subiu no altar no meio da celebração, interrompeu a missa e começou a gritar: "Eu sou Cristo reencarnado", que era Cristo reencarnado. E também disse que a igreja católica era uma e que o verdadeiro Cristo estava ali diante deles. Ele derrubou imagens de santos no chão, quebrou algumas e, segundo registros de testemunhos da época, ele agrediu fisicamente o padre, que chegou a ficar desacordado. E segundo ele, esse era um ato de purificação. E o resultado? 15 dias preso. E esse episódio foi tão marcante que a Arquidiocese de Belém entrou com uma ação contra ele por desacato e vandalismo. E é claro, a igreja nunca mais quis papo com ele depois disso. Ele foi expulso do Pará com uma escolta policial. E como era de se esperar, ele usou tudo isso como prova de perseguição religiosa. Era como se ele estivesse vivendo um novo Golgota. Mas o mais doido de tudo isso é que dentro da cadeia, INRI Cristo começou a fazer pregações para os presos. E segundo relatos de jornais da época, alguns detentos realmente se converteram, mas não necessariamente ao Cristo reencarnado, mas se comoveram com o que INRI disse. E teve até quem pedisse para ser batizado por ele ali mesmo. Homens que não o viram como um doido qualquer, mas realmente como o próprio Cristo reencarnado. Mas será que isso foi realmente fé ou apenas carência da alma? Bom, aí eu deixo que vocês tirem suas próprias conclusões. De volta a Curitiba, ele fundou a SOUT, a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que segundo ele, foi uma revelação direta de Deus, que disse: "Olha, tu fundarás a Nova Jerusalém, a casa do Senhor dos Senhores." Então ele pega um casarão em Curitiba, pinta de branco, bota um trono no meio, alguns símbolos místicos e esotéricos, e transforma aquilo no centro mundial da nova era cristã, com ele, INRI, no comando supremo. Na época, na Boca Maldita, ele fazia discursos e atraía seguidores, e enfrentava críticas. E para quem não conhece, a Boca Maldita é uma espécie de praça pública no centro de Curitiba, mais precisamente na rua 15 de novembro. E lá vai de tudo, de filósofo de bar a político aposentado. E foi na Boca Maldita que ele se testou como figura pública. Foi ali que ele entendeu o poder do escândalo, da polêmica e do espetáculo ao vivo. E ali ele virou uma espécie de figura folclórica da cidade. Ele já sofreu tentativa de agressão, foi retirado pela polícia, mas no outro dia ele voltava com a mesma coroa de espinhos fake, uma túnica branca e com discursos ainda mais afiados. Até que em 2006, INRI Cristo pegou a SOUT, todos seus seguidores, trono, mandamentos e até a coroa, e meteu o pé de Curitiba rumo a Brasília. Mas ele não foi para qualquer cantinho, não. Ele foi construir uma fortaleza espiritual no coração político do Brasil. E o mais doido, ele conseguiu. Depois de anos em Curitiba enfrentando protestos, tretas com vizinhos, ações na justiça e imprensa local no pé, ele decide que é hora de se isolar do mundo corrompido e viver em paz com seus seguidores fiéis. Ele dizia que precisava de um lugar sagrado, longe das abominações das cidades grandes. E o que ele construiu lá? Bom, uma sede murada, afastada da cidade e conhecida pelos seus seguidores como a Nova Jerusalém. Uma espécie de comunidade isolada com portões trancados, jardins bem cuidados. E seus seguidores não podiam assistir televisão, ter acesso à rede social ou contato com qualquer pessoa do mundo corrupto, segundo o INRI. E tudo lá girava em torno da rotina espiritual e dos ensinamentos de INRI Cristo. Seus seguidores, a maioria mulheres, que o acompanhavam há décadas, vivem sob os votos de obediência e simplicidade. Elas não têm empregos fora. Vivem da manutenção da casa e doações da venda de materiais da SOUT e são chamadas de filha e filhos do Senhor. E aquilo lá era tipo um monastério. E o isolamento lá era real. Sim,
Ninguém entra sem autorização e quando a imprensa consegue gravar algo lá dentro, é tudo supervisionado, com falas controladas. Eles evitam qualquer contato mundano, dizendo que estão se preparando para o fim do ciclo das trevas. E como eu disse antes, lá no início dos anos 80 e 90, até comecinho dos anos 2000, o INRI explodiu na TV nacional. Mas não se engane, não como um líder espiritual respeitado. Ele virou um personagem midiático, uma mistura de profeta excêntrico com alívio cômico em programas de auditório, e o bom e velho sensacionalismo raiz. Na época ele era uma verdadeira celebridade. Ele era figura carimbada em programas como Ratinho Livre e depois Programa do Ratinho no SBT, Super Pop com Luciana Gimenez, Pânico na TV, onde ele era zoado, mas também idolatrado como figura cultural, Casa de Família e programas locais sensacionalistas. E claro, não podemos esquecer dos debates épicos com Padre Quevedo. E como era a participação dele nesses programas? Bom, mano, ele entrava no estilo profeta, com uma túnica branca, coroa de espinhos fake, voz pausada e aquele olhar de quem tinha acabado de descer o Monte Sinai. E falava com autoridade messiânica. Soltava frases enigmáticas e às vezes batia a boca de um jeito que fazia a plateia cair na gargalhada. Até mesmo quando ele estava falando sério. E apesar de ser zoado, debochado e ridicularizado, ele curtia isso, viu? Ele usava esses espaços para se divulgar e testar até onde o público brasileiro ria ou refletia. Mas nada supera os embates com Padre Quevedo. $10.000 se dobras este dedo. Ánimo! Olha aqui, Ratinho. Mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo. Portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além de tanta crista, e vocês imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Mas que você usa esse dedo, aprendesse a usá-lo no seminário. Isso aí é digno de especial de fim de ano. Os dois foram colocados frente a frente em debates acalorados. Quevedo dizia: "Você não és Cristo, você está louco." E Henry respondia: "Com calma. Quem és tu para julgar o Filho de Deus?" E era quase uma encenação teatral, mas ao vivo e com todo o Brasil assistindo. Também teve outro embate épico: Henrique Cristo versus Padre Quevedo e Naldinho. Nós temos aqui o Henry e nós temos aqui o Padre Quevedo, que não acredita que as pessoas conseguem ver o futuro. Eu vi o senhor num programa de televisão a semana passada, dizendo o que iria acontecer com algumas pessoas. Até o senhor falou de um apresentador de televisão que vai perder o emprego no final do ano. Mas não é você. Não sou eu? Não, então tá bom, então eu tô garantido. Então eu queria saber o seguinte: eles não acreditam. O senhor acredita nisso e o senhor prevê? Não, eu não prevejo futuro. Nunca você pode me dizer uma coisa dessa. Ninguém pode dizer. O futuro pertence a Deus. Eu sou um psicográfico de pessoas vivas. Eu, quando disse no programa de televisão, 2 semanas seguidas, que o Santos perderia o jogo por 3-1, todo o Brasil assistiu, foi verdade. Quando eu disse sábado agora, que o Rubinho rodaria, a gravação está lá com a TV Bandeirante, rodaria e não chegaria entre os primeiros, ficou em 7º, porque quem ganharia a corrida era o irmão de Schumacher. A gravação também está na TV Bandeirante, no sabadaço. E disse mais, na verdade, esses adivinhos, matador de galinha, esses mentirosos aí, ó, que vende fita, que vende Nossa Senhora de Guadalupe, tem um processo em Balneário Camboriú contra ele, ele me chamou de charlatão, está sendo processado, porque charlatão não tem a vida que eu tenho, digna e honesta. Eu não mato galinha, nem cabrito, eu não faço safadeza pra ninguém. Agora esse sem vergonha aqui, ele também não mata galinha. Esse ordinário, ele diz que ele é um não sei o que. Pra mim, ele é um espanhol vagabundo que veio no Brasil para envergar o povo. Para envergar o povo. Ele pode ter certeza, ele vai responder nas barras dos tribunais, que ninguém sabe da minha vida real. Esse homem aqui começava o meu programa, terminava o programa, começava o dele da CNT. Eu nunca fui processado por nada. E esse cretino aqui, ele aqui também execrar esse cachorro sem vergonha. E vou dizer a você, aonde eu estiver, não vou bater nele, não vou avançar nele,
Não vou fazer nada que tem que fazer porque eu sei que a lei reserva a mim. Mas vou até o fim no processo que estou movendo contra ele. Charlatão é esse bandido, Deixa eu falar. esse cachorro Agora, sem veja o vergonha. professor Quevedo aqui que... Vendedor de depois diploma eu quero ainda, falar além sobre de o padre Quevedo. Padre Quevedo, pode falar. A precognição é E esse foi o crossover mais bizarro da televisão brasileira na época de 2000. E se fosse escolher um momento em que definisse o Brasil da TV aberta dos anos 80, era esse embate entre Henrique Cristo, Padre Quevedo e Reinaldinho no palco do Ratinho. Parece até uma piada de stand-up, mas foi real, e aconteceu e está gravado. E o resultado, um duelo épico entre fé, parapsicologia e delírios do entretenimento. E tinha quem achasse que ele era só mais um incêndio. Mas ó, ele tinha método, viu? Mas se autoproclamar Cristo reencarnado no Brasil, ainda mais num país com catolicismo forte, evangélicos fervorosos e uma mídia sedenta por escândalo, tem seu preço. E Henrique Cristo pagou. E o preço por dizer se Deus foi. Processos por falsidade ideológica, por se apresentar como Jesus Cristo, perturbação à ordem pública, por invadir a igreja e praças gritando, e desrespeito ao sentimento religioso, e sem contar as denúncias de familiares de seguidores que diziam que ele isolava e manipulava seus fiéis. E houve um momento em que ele foi preso, investigado, intimado e vigiado, mas nunca condenado de forma definitiva, o que ele usava como argumento, porque segundo ele o pai é justo e não permite a prisão de seu filho. Henrique também sempre alegou que recebia ameaças constantes, tanto de fanáticos quanto de céticos revoltados. E é por isso que ele dizia que precisava viver recolhido, protegido do mundo, da maldade e da cegueira espiritual da humanidade. E segundo ele, foi o próprio pai que disse: "Recolhe-te, meu filho, pois a tua hora virá quando o mundo estiver pronto." Desde sua mudança para Brasília em 2006, como já falamos, ele vive numa espécie de fortaleza espiritual com seus seguidores. Ele não anda na rua, não aparece em público, mas ainda assim está muito ativo nas redes sociais. Só que mesmo nas redes, ele nunca quebra o personagem. Ele nunca admite ser um personagem. Ele sempre é firme. Eu sou o mesmo Cristo crucificado há 2000 anos. E ele mora com 12 discípulos, 9 mulheres e 3 homens. E segundo ele segue em celibatário desde sua revelação como Cristo. Durante os anos 80 e 90, especialistas tentaram avaliar Henrique Cristo. Alguns psiquiatras foram chamados para verificar se ele sofria de algum transtorno mental. E o resultado? Nada conclusivo. Ele não apresentava delírios fora do personagem messiânico. Ele era lúcido, articulado e convicto. Mas, para muitos estudiosos, Henrique vive uma espécie de delírio encapsulado. Um sistema de crença rígida, mas sem interferir no restante de sua cognição. Ele não vê anjos no teto e nem foge da polícia, achando que são demônios. Ele só acredita fielmente ser Jesus Cristo e vive como isso, e vive de acordo com isso. E alguns até chamam isso de delírio messiânico funcional. Mas, mesmo esse termo, não fecha um diagnóstico clínico tradicional. Em resumo, Henrique Cristo é louco? Não exatamente. Fanático? Talvez. Manipulador? Possivelmente. Convicto? Com certeza. Mas calma lá. A ideia aqui não é julgar e nem diagnosticar ninguém. A fé pessoal é intocável e às vezes inexplicável. E aí vem a pergunta que não quer calar. Henrique Cristo é só um personagem? Um visionário com boas intenções? Ou ele é realmente quem ele diz ser? Muita gente olha pro Henrique Cristo e só vê um personagem excêntrico. Um meme vivo. Mas, e se for mais profundo que isso? E se tudo isso tiver começado com um trauma bem pesado e real? A neurociência explica que quando alguém passa por um trauma violento, real, seja físico ou emocional, o cérebro entra em um colapso de segurança. É como se ele dissesse: essa realidade está doendo demais, preciso criar uma nova para continuar isso. E isso é o que chamam de mecanismo de dissociação, um modo de sobrevivência neurológico real e estudado com ressonância magnética e tudo. E o que a mente pode fazer nesse estado? Bom, criar personagens, criar vocações, criar missões messiânicas e às vezes criar um novo eu. E tudo isso de forma tão legítima que a pessoa acredita de corpo e alma que ela não está mentindo, que ela está resistindo à sua própria destruição. E se foi isso que aconteceu com ele? E se lá atrás, depois daquela surra em praça pública, ele precisou virar Cristo, não por escolha, mas por instinto de sobrevivência? E comente aqui embaixo o que você acha de Henrique Cristo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como este. Até a próxima. Fui!